Olá, queridos alunos, amigos e visitantes do canal, continuando com as provas, os simulados, entregando para você questões corrigidas e explicadas, para você estudar bastante, com várias dicas importantes. Eu sou o Pedro Luiz e você está no CFC Play, Autoescola Digital. Deixa eu falar uma coisa. Estas provas, esses simulados, são oficiais. Por que eu falo que são oficiais? Porque aqui no CFC Teórico, quando eu trabalho, nós temos uma sala de prova monitorada pelo Detran. E depois que o aluno termina as provas, nós podemos imprimir. E assim nós temos aí o gabarito da prova. E são essas questões que nós estamos fazendo aqui. Quando você for fazer a prova, pode cair perguntas semelhantes. Então, sem delongas, vamos à primeira pergunta. E a pergunta é: você sabe o significado dessa placa? Então, veja como o Detran vai perguntar para você lá no exame. Diante da placa de regulamentação R17, qual deve ser a interpretação do condutor? A. A via permite veículos com largura igual ou maior que 2 metros. B. A via tem limitação de peso mínimo por eixo de 2 toneladas. C. A via permite passagem de automóveis com largura menor que 2 metros. D. A via tem limitação de peso máximo por eixo de 2 toneladas? Tempo para a resposta. Se você respondeu, a via tem limitação de peso máximo por eixo de 2 toneladas, você acertou. Vejam então como que o Detran vai abordar, né, as perguntas aí sobre as placas. E nesse caso aí, então, a R17, peso máximo permitido por eixo, regulamenta o peso máximo permitido por eixo do veículo para transitar na área, via ou faixa. Então, esse peso máximo permitido por eixo é aquilo que o pavimento, a faixa, a pista, pode suportar. Veja aí, então, um caminhãozinho, né? E ali está mostrando que ele pode ir até 2 toneladas, né? Aqui, então, 2 toneladas. Esse Tzinho aqui é da tonelada. Então, veja aí, ó, 2 toneladas, aqui 2, somando, então, 4 toneladas. E agora, ó, ela muda para 5 toneladas. Esse peso aqui é a engenharia, né, que vai colocar a placa lá, né, pondo aí o peso suportado pela pista, né, pela faixa, ok? E aí, então, 5 vezes 5, 25 toneladas. Simples assim. Fácil, né, pessoal? O mais importante saber que é aí o limite máximo de peso por eixo. Próxima pergunta. Segunda pergunta. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar o cuidado de A. Acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. B. Acionar o pisca-alerta comunicando a sua presença. C. Apagar totalmente as luzes do veículo. D. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Tempo para a resposta. Se você respondeu desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista, você acertou. Só um pequeno comentário, não para prolongar, mas importante, né? Você nunca, pela resposta C, que nunca vai apagar as luzes do seu veículo, jamais, né? Você vai ficar sem visão. Não acione o pisca-alerta, também não. E também não acenda o farol, não mude de farol alto quando avistar outro veículo. Nada disso precisa ser feito. Olha só essa imagem, né? Quando você
está recebendo o farol alto, não olhe para o farol. Mantenha o seu farol baixo, aceso, e olhe pela linha de bordo, essa linha branca do lado. Não olhe para os faróis que estão vindo ao contrário, para não ofuscar a sua visão. E não não revida o seu farol alto com o alto dele lá, se ele tiver com os faróis altos. Porque a pessoa que está vindo no sentido contrário, ela pode estar também com uma deficiência de visão, e você vai acabar ofuscando a visão dele, e ele pode vir em cima de você, por exemplo. Ele pode perder a direção com a visão, né, atrapalhada e ofuscada. Ok? Então, é isso daí. Próxima pergunta. Terceira pergunta. As emergências relacionadas à parte elétrica do veículo podem ser evitadas com a manutenção de A. Cabo do eletrodo, da ignição elétrica, cabo da partida. B. Cabo da bobina e condutor da carburação. C. Cabo da bobina e correias. D. Cabo de partida e válvulas de escape. Tempo para a resposta. Se você respondeu cabo do eletrodo, ignição elétrica e cabo de partida, você acertou. Pessoal, uma dica, né, aí de motorista até, você precisa sempre estar com a sua bateria em dia, porque se a bateria não estiver em dia, tudo vai ser comprometido, ok? Então a bateria aí é o principal aí, né? A bateria e o carregador, né, o alternador. E o resto dos cabos também, né, como está dizendo aí na pergunta, precisa estar em ordem, né? Em ordem, ok? Então, é isso, é dessa forma aí que o Detran vai cobrar de você lá, tá certo? Próxima pergunta. Se você está gostando do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, faça o seu comentário, assim você vai me dar aquela força. Quarta pergunta. O condutor contribui para o aumento da poluição ambiental quando A. Utiliza escapamento silencioso dentro dos padrões especificados pelo fabricante. B. Mantém a aceleração em marcha lenta enquanto espera a abertura do semáforo. C. Usa a buzina apenas quando é necessário alertar outros condutores ou pedestres. D. Liga aparelhos sonoros no interior do veículo em volumes muito altos. Tempo para a resposta. Se você respondeu a resposta D, liga aparelhos sonoros no interior do veículo em volumes muito altos, você acertou. Pessoal, uma dica importante. Percebam que aqui na pergunta o Detran canalizou você para responder aqui a D. Ele foi bem generoso. Presta atenção. Utiliza escapamento silencioso dentro dos padrões especificados pelo fabricante. Se está dentro do padrão, não vai ter poluição ambiental. B. Mantém a aceleração em marcha lenta enquanto espera a abertura do semáforo. Beleza, está economizando ali, não está soltando muita fumaça e tal. C. Usa a buzina apenas quando é necessário alertar. Então, todas elas estão certas. Certas assim. É uma atitude correta, mas ele não quer saber isso. Ele quer saber o que contribui. O que contribui para a poluição. E o que contribui para a poluição? Ligar aparelhos sonoros no interior do veículo em volumes muito altos. Viu como é que é a pegadinha aí? Então essa é a dica. E olha só o que fala aí o artigo 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não autorizado pelo CONTRAN. A infração é grave e a penalidade é uma multa. E, pessoal, dica de prova, mais uma dica. Devemos lembrar o seguinte,
que o Detran cobra muito nas provas as condutas do cidadão. No caso dessa aí, de ligar o som alto, né? E esses erros cometidos na sociedade, ou no trânsito, no caso, no trânsito, né? Então, como por exemplo, o som alto caracteriza perturbação da ordem pública e infração de trânsito, ok? Então, fique atento a essas perguntas, né? Próxima pergunta. Quinta pergunta. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN é uma infração. CTB, artigo 221. A. Grave. B. Gravíssima. C. Leve. D. Média. Tempo para a resposta. Se você respondeu infração média, você acertou. Olha o que diz aí o CTB, artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, a infração é média, a penalidade é uma multa. Pessoal, e mais uma vez é importante a gente ficar atento. Por quê? Olha as placas, né? Elas estão em desacordo aí, né? Essa aqui está muito amassada, ok? Ó, amassada demais, né? Aqui está colocando o lacre, né? O lacre. Aqui já o lacre está rompido, né? Ou está deficiente. Aqui está muito desbotado. Você pode fazer uma manutenção na sua placa, né? E aqui também bem desbotado. Dica, pessoal, dica de prova. Mais uma vez aí, percebam, eu já tinha falado isso na pergunta anterior, e mais uma vez o Detran cobra atitudes positivas dos condutores. E nesse caso, que as placas estejam em boas condições e especificações, ok? Então ele vai abordando aí, porque vai exigir isso de você, né? Você vai ser um novo condutor lá na via pública. Então ele chama a atenção. O Detran é bastante comum ele fazer isso, ok? Próxima pergunta. Sexta pergunta. Por falta de manutenção preventiva, os veículos automotores liberam gases prejudiciais ao meio ambiente, entre os quais se inclui o oxigênio, nitrogênio, C, hidrogênio, D, monóxido de carbono? Tempo para a resposta. Se você respondeu monóxido de carbono, você acertou. Vejo aí esse gráfico mostrando, pessoal, que 78% da atmosfera é nitrogênio, 21% é oxigênio, 1% são outros gases. E o monóxido de carbono está dentro desse 1% aqui. Portanto, é muito pouco. Porém, nos grandes centros, nos centros urbanos, nas grandes cidades, ele é muito maior a sua concentração, ok? Então, se o motor está mal, nossa, ó, que fumaça, hein? Que fumacê. Se o motor está mal regulado, acontece isso daí, né? E aqui tem monóxido de carbono. O monóxido de carbono, isso aí é uma curiosidade, mas eu acho que é muito importante nós sabermos disso, né? Manter os nossos veículos bem regulados. Olha o que falo sobre o monóxido de carbono. O monóxido de carbono inalado se liga à hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos que confere ao sangue sua cor vermelha e permite que ele transporte o oxigênio. O monóxido de carbono impede que o sangue transporte oxigênio e, como resultado, os tecidos do corpo não recebem oxigênio o suficiente. Você é envenenado. Se você ligar o seu carro numa garagem fechada, hermeticamente fechada, você pode morrer. Simples assim. Sétima pergunta. O manuseio dos pedais de freio, acelerador
e de embreagem, dependendo do calçado utilizado, pode atrapalhar o condutor e gerar risco de acidente. Para evitar isso, o condutor deve utilizar calçados A. que disponham de cadarço, não importando o tipo. B. que possuem solado de borracha, independentemente do modelo. C. que podem ser de borracha ou couro, do tipo chinelo. D. que se firmem nos pés e não atrapalhem o uso dos pedais. Tempo para a resposta. Se você respondeu que se firme nos pés e não atrapalha o uso dos pedais, você acertou. Pessoal, preste atenção aqui, ó, a dica e também muita atenção. Que se firme nos pés e não atrapalhem o uso dos pedais. Veja que fala aí o artigo 252, inciso 4. Dirigir o veículo usando calçados que não se firmem nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. A infração é média, a penalidade é uma multa. Então, o que compromete a utilização dos pedais também não pode ser utilizado. Por quê? Geralmente as pessoas falam que é só chinelo, mas o sapato alto também atrapalha e é perigoso. O salto esbarra no chão primeiro que você não consegue pisar no freio até o final. O chinelo também, né? O chinelo enrosca nos pedais. Então, você não deve usar nenhum desses dois sapatos, né? Calçados. Outra coisa muito importante, isso aí é dica de motorista. Você deve deixar os seus chinelos, sapato de salto alto, no compartimento do passageiro lá atrás. Você pode dirigir descalço, mas tem que deixar os sapatos nos outros compartimentos. Próxima pergunta. Oitava pergunta. Diante da placa de advertência A2A, para evitar acidentes, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta curva à esquerda, B, a via apresenta sinuosidade, C, a via apresenta curva em S, D, a via apresenta curva à direita. Tempo para a resposta. Se você respondeu a via apresenta curva à esquerda, você acertou. Veja aí então o que diz a placa, né? A2A. Adverte o condutor do veículo da existência diante de uma curva à esquerda. Pessoal, percebam agora essa dica e esse esclarecimento. Olha só. A sinalização de advertência são as placas amarelas. Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Você está na via, está numa rodovia e vê essa placa. Qual é o perigo? Nenhum. Não tem perigo ali. O perigo é você que vai potencializá-lo. Por quê? Porque se você não tirar o pé, não reduzir a velocidade, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer a curva. Entenderam? Então, as placas de advertência avisam, né, o potencial perigo e avisa com antecedência. Ok? Próxima pergunta. Nona pergunta. Para virar à esquerda em cruzamento de vias urbanas com duplo sentido de trânsito, o condutor deve A. Sinalizar com a seta e, ao atingir a linha divisória da pista, executar a manobra cedendo passagem aos veículos que transitam em sentido contrário. B. Sinalizar com a seta e, ao atingir a linha divisória da pista, executar a manobra forçando passagem entre os veículos que transitam em sentido contrário. C. Sinalizar com o pisca-alerta e, ao atingir a linha divisória da pista, executar a manobra. D. Sinalizar com a seta e aguardar à direita da pista para executar a manobra, cedendo passagem aos veículos que transitam em sentido contrário.
Tempo para a resposta. Se você sinalizou a resposta A, sinalizar com a seta e ao atingir a linha divisória da pista, executar a manobra, cedendo a passagem aos veículos que transitam em sentido contrário, você acertou. Pessoal, vejam aí a ilustração, vai explicar melhor. Essa pergunta é dica, estudem, entendam bem essa pergunta, porque é uma das perguntas que mais cai. O Detran gosta de perguntar essa aqui. Olha lá. Então, você tem aqui a via, ok? Tem a via. E o propósito desse veículo é entrar à esquerda. Percebam que aqui é duplo sentido de direção, um sentido que vai, outro que vem. Por que é duplo sentido? Porque são linhas amarelas, ok? Perfeito. Ele diminui a velocidade, sinaliza, encosta o máximo possível da linha divisória de pista. Não tem ninguém vindo nesse sentido, não tem ninguém atravessando, está livre. Daí ele faz a conversão. É dessa forma aí. Então entendam bem essa pergunta e vamos para a próxima. 10ª pergunta. Existem atitudes do condutor que são prejudiciais ao meio ambiente. Entre elas, A. Manter os pneus calibrados na pressão especificada pelo fabricante. B. Manter o catalisador em bom estado de funcionamento. C. Jogar lixo ou qualquer objeto na rua. D. Fazer a manutenção e a regulagem periódica do motor. Tempo para a resposta. Se você respondeu a resposta C, jogar lixo ou qualquer objeto na rua, você acertou. Essas são atitudes dos porquinhos, né? Vejo aí. Nossa, o que está acontecendo aí? Que coisa feia, não? Coisa muito feia jogar o lixo pela janela do seu veículo, ok? E é isso, né, pessoal? Chegamos aí ao final. Eu agradeço muito. Se você está gostando, gostou, te ajudou esse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e comente aí se você quer fazer alguma crítica ou qualquer coisa. Comente aí. Mas eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigado por você chegar até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu desejo a todos bons estudos, boa prova. Até lá. Tchau, tchau.